4. Vencendo a morte. A vitória sobre a morte não é uma experiência incomum para os filhos de Deus. O sangue do Cordeiro protegeu os israelitas das mãos do anjo da morte, que matou os primogênitos do Egito. Pelo nome do Senhor, Davi foi salvo das garras do leão e do urso, e também das mãos de Golias. Lançando farinha dentro de uma panela, Eliseu retirou a morte que nela havia. 2 Reis 4:38, 41. Sadraque, Mesaque e Abednego não sofreram nenhum dano na fornalha ardente. Daniel 13:16, 27. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, deu testemunho de que Deus fechara a boca desses animais. Paulo foi picado por uma víbora venenosa, mas atirou-a dentro do fogo, e não sofreu dano. Atos 28, 3, 5. Enoque e Elias foram ambos arrebatados para o céu, sem provar a morte. Todos esses são exemplos perfeitos de vitória sobre esse inimigo. O objetivo de Deus é levar seus filhos a vencer a morte ainda nesta vida. É fato que precisamos triunfar sobre o pecado, sobre o eu, o mundo e Satanás. Contudo, nossa vitória não estará completa sem vencermos a morte. Se quisermos um triunfo completo, devemos destruir esse último inimigo. 1 Coríntios 15:26. Se não vencermos a morte, estaremos deixando invicto um inimigo. Existe morte na natureza, em nós, e a morte que vem de Satanás. A terra jaz sob maldição, e é governada por esta. Se quisermos ter uma vida vitoriosa na terra, teremos de vencer a morte que está no mundo. A morte está em nosso corpo. Assim que nascemos, ela começa a operar em nós, pois todos iniciam a caminhada em direção à sepultura já no dia em que nascem. Não devemos encarar a morte simplesmente como uma crise. Antes de mais nada, ela é um processo. Já se encontra em nós, devorando-nos gradativa e implacavelmente. Nossa libertação dessa tenda terrena nada mais é que o momento em que se consuma a prolongada operação da morte. Ela pode atacar nosso espírito, privando-o de vida e poder. Ataca nossa alma, mutilando seus sentimentos, pensamentos e vontade. Agride nosso corpo, tornando-o fraco e doente. Lendo Romanos 5, vemos que reinou a morte. V. 17. Ela não apenas existe, reina também. Reina no espírito, na alma e no corpo do homem. Embora nosso corpo ainda esteja vivo, a morte já está reinando sobre ele. A influência dela ainda não alcançou seu apogeu, mas ela está reinando e vai se expandindo mais e mais, visando a absorver todo o corpo. Vários sintomas que descobrimos em nosso corpo demonstram como é amplo o poder da morte sobre nós. Tudo isso conduz as pessoas para aquele final, a morte física. Da mesma maneira que existe o reino da morte, existe também o reino da vida. Romanos 5:17. O apóstolo Paulo afirma que todos os que recebem a abundância da graça e o livre dom da justiça reinarão em vida, uma força que excede em muito o poder que opera na morte. Contudo, hoje, os cristãos têm estado tão ocupados com o problema do pecado que praticamente se esquecem do da morte. Tão importante quanto vencer o pecado é derrotar a morte, um problema paralelo que não deveríamos negligenciar. Embora nos capítulos 5 a 8 de Romanos Paulo analise a questão da vitória sobre o pecado de forma bem distinta, dá igual atenção ao problema da morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Ele aborda tanto a questão do pecado como a da consequência dele. Além de apresentar o contraste entre a justiça e a transgressão, também compara a vida e a morte. Muitos cristãos dão bastante valor à ideia de vencer as várias manifestações do pecado em seu caráter e em sua vida diária. Contudo, deixam de dar a devida ênfase à maneira pela qual se pode vencer o resultado dele, que é a morte. O apóstolo, porém, inspirado por Deus, nesses poucos capítulos, analisa não só as manifestações do pecado na vida diária, mas também a consequência dele, que é a morte. Precisamos entender com clareza a relação que há entre esses dois elementos. Cristo morreu para nos salvar não apenas dos nossos pecados, mas também da morte. Deus hoje nos conclama a derrotar ambos.
Antes de nos convertermos, estávamos mortos em pecados, pois o pecado e a morte reinavam sobre nós. Todavia o Senhor Jesus, morrendo em nosso lugar, tragou nosso pecado e nossa morte. Anteriormente, a morte reinava em nosso corpo. Quando nos identificamos com a morte de Cristo, morremos para o pecado e nos tornamos vivos para Deus. Romanos 6:11. Por causa da nossa união com Cristo, a morte já não tem domínio sobre ele, nós, e não pode mais nos escravizar. Romanos 6:9-11. A salvação de Cristo substitui o pecado pela justiça, e a morte, pela vida. Como o principal objetivo do apóstolo nesse trecho da Escritura é analisar o pecado e a morte, se absorvermos apenas uma parte do tema, não estaremos aceitando sua mensagem completa. Paulo descreve a plena salvação do Senhor Jesus nestes termos: a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Suponhamos que nossa vitória sobre o pecado seja bem ampla. Como está nossa vitória sobre a morte? Já que recebemos em nosso espírito a vida não criada de Deus, nós, que cremos no Senhor e somos regenerados, certamente experimentamos certa medida de vitória sobre a morte. Será, porém, que nossa experiência de triunfo deve limitar-se a tão pouco? Até onde a vida pode vencer a morte? Não há dúvida de que a maioria dos crentes ainda não desfrutou plenamente dessa experiência que Deus tem para eles. Sendo assim, não somos obrigados a confessar que a morte opera mais ativamente em nosso corpo do que a vida. Devemos estar tão atentos a essa questão do pecado e da morte como Deus está. Precisamos vencer a morte também, e não apenas o pecado. Cristo venceu a morte, por isso os crentes não têm mais necessidade de morrer, embora ainda possam morrer. Da mesma maneira, Cristo condenou o pecado na carne, por isso não necessitamos mais pecar, embora ainda possamos pecar. Se nosso alvo é não pecar, nosso objetivo também deve ser não morrer. Nossa relação com o pecado é regida pela morte e ressurreição de Cristo. De igual modo, nossa relação com a morte deve ser regida também por esses dois fatos. Em Cristo, vencemos, de modo absoluto, tanto o pecado quanto a morte. Por isso, Deus quer que apliquemos em nossa vida a vitória sobre ambos. Geralmente, cremos que, como Cristo venceu a morte por nós, não precisamos mais nos preocupar com ela. Como podemos, então, exibir a vitória do Senhor em nossa vida? É claro que não temos nenhuma outra base para declararmos vitória a não ser aquela que foi consumada no Calvário. Por outro lado, se não reivindicarmos o que Cristo realizou para nós no Calvário, sem dúvida nenhuma não estaremos buscando a vitória. Não é assumindo uma condição passiva que vencemos o pecado. Do mesmo modo, não podemos vencer a morte negligenciando-a. Deus quer que tenhamos uma atitude de seriedade a respeito da vitória sobre a morte. Isto é, assimilar o fato de que, através da morte de Cristo, podemos realmente vencer o poder da morte em nosso corpo. Até aqui temos subjugado muitas tentações e também a carne, o mundo e Satanás. Agora precisamos nos levantar para vencer o poder do último inimigo. Se, para resistir à morte, tivermos a mesma determinação que demonstramos para resistir ao pecado, mudaremos completamente nossa atitude para com ela. A humanidade marcha em direção à sepultura. A morte é a herança comum a toda a raça caída. Por isso, nossa tendência natural é adotar uma atitude passiva em relação a ela. Não aprendemos a nos levantar contra a morte. Sabemos que a volta do Senhor é iminente, e assim temos esperança de ser arrebatados para o céu, e não passar pela sepultura. Apesar disso, muitos crentes ainda se preparam para esperar a morte. É verdade que, quando a justiça de Deus opera em nós, passamos a detestar o pecado. Todavia não temos permitido que a vida de Deus opere da mesma forma, para passarmos a odiar a morte. Para vencer a morte, os crentes devem largar essa atitude de submissão e adotar a de resistência. Se não rejeitarmos essa conduta passiva, não poderemos derrotar a morte. Ela zombará de nós, dando-nos um fim fora de tempo.
Inúmeros crentes interpretam erradamente a passividade, confundindo-a com fé. Argumentam que entregaram tudo a Deus. Creem que, se não for para eles morrerem, o Senhor certamente os livrará da morte. Se for, sem dúvida nenhuma, então Ele permitirá que morram. Seja feita a vontade de Deus. Essa ideia parece correta, mas será que isso é fé? De modo nenhum. Trata-se simplesmente de uma passividade preguiçosa. Quando não sabemos a vontade de Deus, é conveniente orarmos: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Isso não quer dizer que não precisamos orar especificamente, apresentando nossos pedidos a Deus. Não devemos nos submeter passivamente à morte, pois o Senhor nos instrui a agir de forma ativa em harmonia com sua vontade. Se não tivermos certeza absoluta de que Deus quer que morramos, não devemos permitir passivamente que a morte nos vença. Pelo contrário, devemos agir ativamente de acordo com a vontade de Deus para resistir a ela. Por que é que devemos adotar essa atitude? A Bíblia trata a morte como um inimigo, 1 Coríntios 15:26. Consequentemente, devemos nos opor a ela, subjugando-a. Já que o Senhor Jesus enfrentou a morte aqui na terra em nosso lugar, Ele quer que nós a derrotemos pessoalmente nesta vida. Não devemos pedir a Deus que nos conceda forças para suportar o poder da morte. Devemos, pelo contrário, pedir poder para derrotar o dela. A morte veio por causa do pecado, por isso nossa vitória sobre ela vem da obra do Senhor Jesus, que morreu por nós e nos salvou do pecado. Sua obra redentora está intimamente ligada à morte. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2:14-15. A cruz é a base de nossa vitória sobre o poder da morte. Satanás tem esse poder, e o obteve devido ao pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12, grifo do autor. Contudo, o Senhor Jesus invadiu o domínio da morte, e através do seu ato redentor, removeu o seu aguilhão, que é o pecado, desarmando assim o poder de Satanás. Pela morte de Cristo, o pecado perdeu a força, de modo que a morte também ficou sem poder. Com a crucificação de Cristo, se tomarmos posse da vitória do Calvário, passaremos a ter condições de derrotar o poder da morte, e de desfazer o cerco que ela arma ao nosso redor. Os cristãos têm 3 caminhos para vencer a morte. Primeiro, confiar que não morreremos enquanto nossa obra não estiver terminada. Segundo, não ter medo da morte, mesmo que ela nos sobrevenha, pois sabemos que seu aguilhão já foi removido. E terceiro, crer que seremos completamente libertos da morte, pois vamos ser arrebatados por ocasião da volta do Senhor. Vamos analisar cada um deles. Só morrer depois de terminada nossa obra. Se não tivermos convicção plena de que concluímos nossa obra e de que o Senhor não mais requer nossa permanência na terra, devemos resistir à morte por todos os meios. Se os sinais da morte se tornarem visíveis em nosso corpo antes do término de nossa obra, decididamente devemos resistir tanto a ela como a esses sinais. Podemos crer que o Senhor vai dar todo o apoio a essa resistência, pois ainda temos trabalho a realizar. Assim, enquanto nossa missão não chegar ao fim, podemos confiar totalmente no Senhor, mesmo que enfrentemos fortes sinais físicos. Cooperando com o Senhor, e resistindo à morte, logo veremos Jesus operando em nós com o intuito de tragar a morte por meio de sua vida. Observe como o Senhor Jesus resistiu às garras da morte. Quando o povo tentou empurrá-lo penhasco abaixo, ele passou no meio da multidão e foi embora. Lucas 4:29-30. Certa vez, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. João 7:1. Em outra ocasião, os judeus pegaram em pedras para atirarem nele.
Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João 8,59. Por que Jesus resistiu 3 vezes à morte? Sua hora ainda não chegara. Ele sabia que havia um tempo certo estabelecido para a morte do Messias. Ele não morreria antes do momento designado por Deus, nem poderia morrer em qualquer outro lugar, a não ser o Gólgota. Nós também não precisamos morrer antes do tempo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo também resistiu à morte. Os poderes das trevas queriam para ele uma partida prematura, mas ele sempre alcançou a vitória. Certa vez, na prisão, sabendo que o desfecho ali poderia ser a morte, afirmou: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Filipenses 1:22, 25. Paulo não tinha medo de morrer. Pela fé em Deus, porém, sabia que não morreria antes de concluir sua obra. Foi essa sua vitória sobre a morte. E, bem no fim, quando disse combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, sabia também que o tempo da sua partida era chegado. 2 Timóteo 4, 7, 6. Não devemos morrer antes de completar nossa carreira. Pedro também teve conhecimento do momento da sua partida, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. 2 Pedro 1:14. É um erro de nossa parte afirmar, com base numa avaliação pessoal das circunstâncias, condições físicas e sentimentos, que nossa hora chegou. Devemos esperar uma revelação clara do Senhor. Vivemos para Ele, por isso devemos também morrer para Ele. Temos de resistir a qualquer impulso para partir que não seja um chamado do Senhor. Lendo o Antigo Testamento, vemos que todos os patriarcas morreram avançados em anos. O que quer dizer essa frase? Significa que viveram até o fim do tempo que Deus lhes designou. O Senhor determinou para cada um de nós uma certa idade. Jó 21. Se não a alcançarmos, não teremos vencido a morte. Como podemos conhecer o tempo que Deus designa para cada um de nós? A Bíblia apresenta um padrão. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Salmo 90, 10. Não estamos querendo dizer que todos devem viver pelo menos 70 anos, pois assim estaríamos usurpando a soberania de Deus. Entretanto, caso não recebamos registro de um período mais curto, devemos aceitar esse número como sendo o padrão, e rejeitar uma partida anterior a ele. Permanecendo na palavra de Deus, alcançaremos a vitória. Não ter medo da morte. Quando falamos em vencer a morte, não queremos dizer que nosso corpo nunca morrerá. Embora creiamos que nem todos dormiremos. 1 Coríntios 15:51, seria errado afirmar que nós não morreremos. Como a Bíblia indica que a duração comum da vida deve ser de 70 anos, devemos esperar viver esse período, caso tenhamos fé. Entretanto, não podemos esperar viver para sempre, porque Jesus é a nossa vida. Sabemos que, com frequência, Deus abre exceções. Alguns morrem antes de 70 anos. Pela fé, podemos pedir a Deus apenas para não partirmos antes de concluirmos nossa tarefa. Seja nossa vida longa ou curta, não podemos perecer como os pecadores, isto é, antes que se cumpra a metade dos dias que Deus designou para nós. O tempo que Ele nos dá aqui neste mundo deve ser suficiente para realizarmos nossa missão na vida. Aí então, quando chegar o fim, poderemos partir em paz, tendo sobre nós a graça de Deus, e ir de forma tão natural como a queda de uma fruta plenamente madura. O livro de Jó descreve tal partida assim: em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Jó 5:26. Vencer a morte não significa necessariamente não passar pela sepultura, pois Deus pode desejar que alguns a vençam através da ressurreição, como aconteceu ao Senhor Jesus. Contudo, os crentes
Ao passar pela morte, como o Senhor, não precisam temê-la. Se buscarmos vencer as garras da morte por estarmos com medo, ou relutando em morrer, já estaremos derrotados. Pode ser que o Senhor nos salve da morte, arrebatando-nos vivos para o céu. Contudo, não devemos pedir que Ele volte rapidamente, movidos pelo temor da morte. Tal preocupação mostra que ela já nos venceu. Devemos entender que, mesmo passando pela sepultura, estamos simplesmente indo de um cômodo para outro. Não há justificativa para termos angústias, temores e tremores insuportáveis. Antes, éramos todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2:15. O Senhor Jesus, porém, nos libertou, por isso já perdemos o temor. A dor, as trevas e a solidão que acompanham a morte não podem nos amedrontar. O apóstolo Paulo, que experimentou a vitória sobre a morte, testificou: o morrer é lucro, tendo desejo de partir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:21-23, grifo do autor. Não vemos aí a menor sombra de temor. Sua vitória sobre a morte foi real e completa. Ser arrebatados vivos. Sabemos que na volta do Senhor Jesus muitos serão arrebatados vivos. Essa é a última maneira pela qual alguém pode vencer a morte. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, 51, 52 e em 1 Tessalonicenses 4:14, 17. Reconhecemos que não existe data determinada para a vinda do Senhor. Ele poderia ter voltado a qualquer momento, nesses últimos 20 séculos. Com isso, os crentes puderam nutrir a esperança de ser arrebatados sem passar pela sepultura. Visto que hoje a volta do Senhor está muito mais próxima do que antes, nossa esperança de sermos arrebatados vivos é maior do que a de nossos predecessores. Não desejamos falar muito, mas podemos afirmar com segurança que, se o Senhor Jesus viesse em nossos dias, certamente gostaríamos de estar vivos para sermos arrebatados. Sendo assim, devemos vencer a morte, não aceitando morrer antes da hora que Deus designou para nós, a fim de sermos arrebatados vivos. De acordo com o que dizem as Escrituras, alguns crentes serão arrebatados sem passar pela morte. Esse arrebatamento constitui um outro tipo de vitória sobre a morte. Enquanto permanecermos vivos aqui na terra, não poderemos negar que é possível estarmos entre aqueles que serão arrebatados dessa maneira. Será que isso não é motivo para nos prepararmos para vencer a morte por completo? Pode ser que morramos. Contudo, não somos necessariamente obrigados a morrer. O Senhor Jesus fez várias declarações que deixam isso bem claro. Ele afirmou: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:54. Ainda na mesma ocasião, Jesus disse o seguinte: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. V. 58. O que o Senhor está ensinando é que, entre os que creem nele, alguns morrerão e ressuscitarão, enquanto outros de modo nenhum passarão pela morte. Por ocasião da morte de Lázaro, o Senhor Jesus expressou o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 25, 26. Aqui, ele afirma que é não apenas a ressurreição, mas também a vida. Entretanto, muitos crentes creem que ele é a ressurreição, mas se esquecem de que ele é igualmente a vida. Reconhecemos, sem questionar, que ele nos ressuscitará depois que morrermos. Contudo, será que admitimos também que ele, por ser nossa vida, é capaz de nos manter vivos? O Senhor Jesus nos apresenta suas duas obras, todavia só cremos em uma. No decorrer desses 20 séculos de cristianismo, os crentes com certeza têm experimentado a realidade da seguinte afirmação do Senhor: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no futuro, outros certamente irão desfrutar de uma outra afirmação dele: todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Milhares e milhares de crentes já partiram. Entretanto, Deus diz que alguns nunca morrerão.
Ele não afirma que alguns jamais ressuscitarão, mas que alguns nunca morrerão. Consequentemente, não temos razão para achar que primeiro precisamos morrer para depois ressuscitar. A vinda do Senhor está próxima. Por que, então, temos de morrer primeiro, para depois esperar a ressurreição? Por que não esperar que o Senhor venha e nos arrebate, para sermos totalmente libertos do poder da morte? O Senhor promete ser ressurreição para muitos, e também vida para alguns. Embora seja maravilhoso experimentar a ressurreição dos mortos, como Lázaro, essa não é, de modo nenhum, a única maneira de vencer a morte. O Senhor tem outro método: nunca morrerá. É verdade que temos de andar pelo vale da sombra da morte, mas Deus ergueu uma ponte flutuante para nós, permitindo-nos ir direto para o céu. Essa ponte flutuante é o arrebatamento. O tempo do arrebatamento se aproxima. Se alguém deseja ser arrebatado, deve aprender a vencer a morte no presente. Antes do arrebatamento, o último inimigo deve ser derrotado. Na cruz, Senhor Jesus venceu totalmente esse inimigo. Hoje Deus quer que sua igreja experimente essa vitória de Cristo. Todos nós sentimos que estamos vivendo no tempo do fim. O Espírito Santo atualmente está nos inspirando a travar a última batalha com a morte, antes que venha o arrebatamento. Satanás reconhece que seus dias estão contados, e por isso emprega toda a sua força para impedir que os cristãos sejam arrebatados. Isso explica, em parte, porque os filhos de Deus hoje estão sendo atacados no corpo de forma tão feroz. Como esses ataques físicos são muito sérios, os crentes parecem perceber em si mesmos o odor da morte. Com isso, abandonam qualquer esperança de serem arrebatados. Não têm ideia de que isso nada mais é que um desafio do inimigo, visando a impedir sua ascensão. Se, no entanto, perceberem que estão a caminho do arrebatamento, naturalmente terão um espírito combativo contra a morte. E que sentirão no espírito que a morte é um obstáculo ao arrebatamento, e que eles devem derrotá-la. O diabo é assassino, João 8:44. O propósito da obra de Satanás contra os crentes é matá-los. Ele tem uma tática especial para os últimos dias: magoar os cristãos, Daniel 7:25. Se ele puder comunicar-nos mais ansiedade ao espírito, produzir qualquer intranquilidade em nossa mente, levar-nos a perder o sono por uma noite, ou a comer menos num dia e trabalhar excessivamente em outro, isso mostra que ele já penetrou em nós com seu poder de morte. Um pingo d'água só não pode fazer nada, mas o gotejar contínuo com certeza pode abrir um buraco numa pedra. Satanás acha-se familiarizado com essa verdade, e por isso provoca uma preocupação pequena aqui, um pouco de ansiedade ali, uma negligência acolá, sempre com o propósito de literalmente magoar ou destruir os cristãos. Algumas vezes, o diabo ataca os crentes, causando-lhes a morte. Muitas mortes são resultado de ataques desse tipo, embora poucos reconheçam esse fato. Às vezes os veem apenas como um resfriado, uma insolação, insônia, exaustão ou perda de apetite. Às vezes, pensam que é a impureza, a ira, o ciúme ou a licenciosidade. Quando os cristãos não percebem que o que está por trás desses acontecimentos é o poder da morte, ficam com sua vitória plena ameaçada. Se os reconhecessem como ataques da morte e aprendessem a resistir, triunfariam. Muitas vezes eles atribuem tais problemas à idade ou a outros fatores, deixando de entender o real significado de tudo o que está acontecendo. O Senhor Jesus voltará em breve. Por isso, devemos empreender uma guerra total contra a morte. Da mesma maneira que lutamos contra o pecado, o mundo e Satanás, precisamos resistir à morte. Não nos limitemos a pedir a vitória, vamos também nos apropriar dela. Temos de tomar posse do triunfo de Cristo sobre a morte, em toda a sua plenitude. Se fizéssemos uma revisão da nossa vida até aqui, examinando-a com o conhecimento que Deus tem dela, descobriríamos que muitas vezes fomos assaltados pela morte sem que o soubéssemos. Inúmeras vezes atribuímos os eventos de nossa vida a outras causas, perdendo, assim, a oportunidade de exercitar a capacidade de resistir à morte.
Se tivéssemos reconhecido que certos acontecimentos eram ataques desta, Deus nos teria fortalecido para que hoje experimentássemos a vitória sobre esse inimigo. Nesse caso, nossa experiência teria sido como passar sobre pontes quebradas e estradas interrompidas. É que todas as circunstâncias pareciam exigir nossa morte, e ainda assim não podemos morrer. Mais de uma vez, chegamos a desesperar da vida, contudo não podemos morrer. Perguntamos então a nós mesmos por que temos de morrer agora, pois embora a batalha se torne renhida, não é nossa vontade partir. Em vez disso, parece que clamamos: não quero morrer. Qual é o significado dessa experiência? Simplesmente que Deus está nos levando a travar uma última batalha contra a morte, antes de sermos arrebatados. Tais ataques têm apenas um propósito: frustrar nosso arrebatamento. Armados da vitória de Cristo, devemos fechar com toda a firmeza as portas do Hades, que se acham escancaradas. Temos de resistir à morte, proibindo qualquer incursão dela em nosso corpo. Precisamos resistir a tudo que possa significar uma tendência para a morte. Devemos encarar a doença, as fraquezas e o sofrimento com essa atitude. Às vezes, a morte já está operando no corpo, embora ele possa não estar consciente disso. A ansiedade de espírito ou a tristeza de alma também podem produzir a morte. No momento, Deus está nos chamando ao arrebatamento. Então, devemos subjugar qualquer evento que possa impedir que ele aconteça. Deus submete seus filhos a várias situações que os impelem a entregar a vida totalmente na mão do Senhor, como que por um fio de fé. Deixá-la na mão dele é sua única esperança de sobrevivência. E durante todo o tempo é como se esses cristãos estivessem clamando: Senhor, deixa-me viver. Nossa batalha hoje é a batalha pela vida. Em toda parte, há espíritos malignos e assassinos agindo. Se os crentes não resistirem e orarem, serão derrotados. Se continuarem passivos, inevitavelmente morrerão. Alguém talvez ore assim: Senhor, permite-me vencer a morte. E Deus responderá: se você resistir à morte, permitirei que a vença. Se nossa vontade estiver passiva, tal oração será inútil. Devemos dizer: Senhor, por causa da tua vitória sobre a morte, agora resisto a todos os ataques dela. Estou determinado a vencer a morte agora. Senhor, torna-me vitorioso. O Senhor nos capacitará a vencer a morte. Portanto, devemos nos apossar das promessas de Deus, pedindo-lhe a vida, e confiando que nada nos poderá causar dano. Não devemos nos render ante o poder da morte, senão ela nos atingirá. É possível até que nos encontremos num lugar altamente contaminado, mas poderemos resistir a essas enfermidades, não permitindo que nenhuma delas nos ataque. Não devemos permitir que a morte nos atinja por meio da enfermidade. Não podemos mais aguardar a volta do Senhor passivamente, conformando-nos com a ideia de que, de qualquer maneira, seremos todos arrebatados. Precisamos estar preparados. Como em tudo, mas é preciso que a Igreja opere em harmonia com Deus também na questão do arrebatamento. A fé nunca deixa os acontecimentos ocorrerem de acordo com a lei do menor esforço. Cada um de nós deve resistir à morte individualmente. Devemos também ansiar pelo arrebatamento de todo o coração. É necessário exercitar a fé, mas isso não significa que podemos abandonar passivamente nossas responsabilidades. De que nos adiantará crer apenas com o intelecto que podemos escapar da morte se continuarmos a submeter-nos passivamente ao poder dela? O pecado mortal. A Bíblia menciona um tipo de pecado mortal ou pecado para a morte, 1 João 5,16. Não se trata aqui da morte espiritual, pois a vida eterna que Deus dá jamais se pode extinguir. Isso também não pode ser uma alusão à segunda morte, já que as ovelhas do Senhor não podem perecer. Portanto, o termo morte aqui significa necessariamente a morte do corpo. Vejamos, então, qual é, especificamente, a essência do pecado mortal. Sabendo isso, poderemos
evitá-lo, a fim de que, 1. Nossa carne não sofra corrupção, 2. Não venhamos a perder a bênção de ser arrebatados antes da morte, ou, 3. Possamos ainda terminar a obra que o Senhor determinou para nós. Assim, a concluiremos antes que nosso tempo termine e morramos, caso ele demore e tenhamos de passar pela sepultura. Podemos dizer que, pelo fato de muitos filhos de Deus ignorarem essa questão, eles morreram prematuramente e perderam sua coroa. Muitos obreiros ainda poderiam estar servindo ao Senhor, caso tivessem levado isso em consideração. A palavra não define claramente em que consiste esse pecado. Ela só nos assegura que ele existe e podemos cometê-lo. Pelos registros das Escrituras, entendemos que esse pecado varia de uma pessoa para outra. O que para uns é mortal, para outros pode não ser, e vice-versa. Isso se deve às variações na graça que cada crente recebe, no conhecimento que cada um tem e na posição que cada um alcança. Embora a Bíblia, em nenhum lugar, dê nome a esse pecado, podemos no entanto observar que qualquer pecado que resulte em morte constituiu-se em pecado mortal. O povo de Israel cometeu tal pecado em Cádiz, Números 13, 25 a 14 e 12. Embora tivessem tentado o Senhor muitas vezes antes, 14, 22, em todas elas ele simplesmente lhes perdoou. E mesmo nessa vez, quando se recusaram a entrar em Canaã, apesar de lhes ter perdoado, ele também determinou que o cadáver deles caísse no deserto. 14:32. Nas águas de Meribá, Moisés foi tentado a falar irrefletidamente. Salmo 106, 33. Esse foi seu pecado mortal, por isso morreu fora de Canaã. Arão cometeu a mesma ofensa que Moisés, e foi também proibido de entrar na Terra Santa, Números 20 e 24. O homem de Deus que viajava de Judá para Betel desobedeceu a ordem do Senhor com respeito a comer e beber. Com isso, cometeu seu pecado mortal. 1 Reis 13, 21, 22. No Novo Testamento, vemos Ananias e Safira sendo punidos com a morte por terem cometido o que para eles foi seu pecado mortal. Tentaram mentir ao Espírito Santo, guardando parte do produto da venda de sua propriedade. Atos 5. O homem de Corinto, que viveu com a esposa do pai, também foi culpado desse pecado, forçando o apóstolo Paulo a pronunciar julgamento sobre ele, dizendo que fosse entregue a Satanás para a destruição da carne. 1 Coríntios 5, 5. Em Corinto, muitos irmãos morreram por não terem discernido o corpo e o sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27, 30. Esses também cometeram o pecado para a morte. Para vencer a mortalidade, temos de lutar com persistência contra o pecado, porque é ele que traz a morte. Quem deseja viver até o fim do tempo que Deus designou para ele, ou até a volta do Senhor, precisa ser cuidadoso para não pecar. Por negligenciar essa questão, muitos têm sido levados para a sepultura prematuramente. O pecado mortal não é nenhuma transgressão particular e terrível, pois a Bíblia não o define em nenhum lugar. O pecado de fornicação, cometido pelos coríntios, pode ser considerado como mortal. Contudo, palavras irrefletidas, como as que Moisés pronunciou, também podem tornar-se um pecado para a morte. Observemos como as Escrituras caracterizam Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 3. Por isso, Deus não poderia tolerar nenhum pecado na vida desse homem. Vivemos no tempo da graça. Deus é cheio de graça para conosco. Que nosso coração esteja confortado. Não permitamos que Satanás nos acuse, insinuando que cometemos o pecado mortal, e que por isso devemos morrer. Embora a Bíblia não ordene que oremos pelos que cometeram o pecado mortal, Deus nos perdoará se julgarmos a nós mesmos e genuinamente nos arrependermos. Na opinião de muitos estudiosos da Bíblia, o homem de 2 Coríntios 2, 6, 7 é o mesmo que viveu com a esposa do pai. Em 1 Coríntios 11, 30, 32, Paulo ensina que, mesmo que tenhamos cometido pecado para a morte, podemos escapar se verdadeiramente nos julgarmos. Desse modo, não devemos permitir que nenhum pecado reine em nosso corpo, para que não se torne um pecado mortal. Nossa carne
pode estar enfraquecida, todavia jamais devemos perder a atitude de julgar a nós mesmos. Temos de julgar nosso pecado sem misericórdia. É verdade que nunca podemos alcançar uma perfeição total, isto é, viver sem pecados nesta vida, mas é indispensável que os confessemos sempre, confiando na graça de Deus. O Senhor nos perdoará. Aqueles que buscam a vitória sobre a morte precisam lembrar-se disso. Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam de iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Jó 36, 9, 14. Os ensinamentos de Provérbios. O livro de Provérbios focaliza o viver diário do crente aqui neste mundo. Nele podemos aprender bastante sobre como conseguimos nos manter vivos. Aqui vamos examinar principalmente as instruções dele relacionadas com o modo de vencermos a morte. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. 3, 1, 2. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. 3, 8. Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos se vive. 4, 4. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. 4 e 10. Retenha a instrução e não alargues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. 4 e 13. Porque meus ensinamentos são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. 4 e 22. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. 4 e 23. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. 6 e 32. Porque o que me acha sabedoria, acha a vida e alcança a favor do Senhor. 8 e 35. Porque por mim, sabedoria, se multiplicam os teus dias, anos de vida se te acrescentarão. 9 e 11. A justiça livra da morte. 10, 2. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. 10 e 27. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. 12 e 28. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. 14 e 27. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. 14 e 30. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno, embaixo. 15 e 24. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. 15 e 32. O semblante alegre do rei significa vida. 16 e 15. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. 16 e 17. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. 19 e 16. O temor do Senhor conduz à vida. 19 e 23. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. 21, 6. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. 21 e 16. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. 21 e 21. Quando o Espírito de Deus nos instrui a respeito da vitória sobre a morte, descobrimos novos significados nesses versículos. Estamos acostumados a considerar a palavra vida apenas dentro do contexto de uma certa terminologia. Quando, porém, entendemos melhor as realidades bíblicas, começamos a reconhecer que, se cumprirmos as condições estabelecidas por Deus, nossa existência física será prolongada. Se, pelo contrário, desobedecermos a esses mandamentos, nossa vida se extinguirá gradativamente.
Deus nos exorta, por exemplo, a honrar pai e mãe, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2, 3. Se desobedecermos a esse princípio, nosso tempo aqui na terra será reduzido, devido ao pecado. Deus quer que atentemos para suas palavras para que possuamos a sabedoria, busquemos a justiça, e guardemos nosso coração, a fim de não perdermos a vida. Se quisermos viver, precisamos aprender a obedecer. Os poderes do mundo vindouro. A Bíblia diz que, no reino futuro, o Senhor Jesus será o sol da justiça, trazendo salvação. 3 em suas asas. Malaquias 4, 2. E nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Isaías 33, 24. Naquele tempo nós, os crentes, desfrutaremos daquilo que as Escrituras predizem. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. Para os cristãos, a característica da era do reino será a ausência de fraqueza, doenças e morte, porque nosso corpo terá sido redimido e Satanás, pisado. 3 outras versões dizem cura, em vez de salvação. As Escrituras igualmente ensinam que, já no presente, podemos gozar os poderes do mundo vindouro. HB 6, 5. Embora nosso corpo esteja ainda aguardando a redenção, podemos hoje, pela fé, gozar antecipadamente os poderes do mundo por vir, livres de fraquezas, doenças e morte. Essa experiência é muito profunda, mas, se o cristão satisfizer as exigências de Deus, e confiar plenamente na palavra do Senhor, poderá desfrutar dela. Para a fé, não existe tempo. Assim como ela pode receber daquilo que Deus realizou por nós no passado, também pode obter o que Ele ainda há de fazer no futuro. O apóstolo Paulo descreve a mudança que se operará em nosso corpo, dizendo: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser déspidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. 2 Coríntios 5, 4, 5. A palavra penhor aí significa um sinal, isto é, um pagamento inicial que se faz como garantia de que se pagará tudo futuramente. O Espírito Santo em nós é a garantia divina de que o que é mortal será absorvido pela vida. Embora até hoje não tenhamos experimentado essa vitória em sua plenitude, podemos experimentá-la em parte, porque possuímos o Espírito Santo como o sinal. O Espírito nos foi dado para podermos antegozar o triunfo futuro da vida. É manifestada a graça de Deus, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. 2 Timóteo 1 e 10. A vida e a imortalidade, declara o apóstolo, constituem a porção comum de todos aqueles que recebem o Evangelho. Daí a pergunta: até que ponto o Espírito Santo pode induzir o crente a entrar na posse dessa bênção? A morte foi abolida, portanto isso deve trazer algum benefício para nós. Esta, nossa era, porém, está prestes a terminar. Com o arrebatamento em vista, o Espírito Santo pretende levar os cristãos a experimentar mais e mais dessa bênção. Precisamos crer que é possível antegozar os poderes do mundo vindouro. Quando Paulo exclama: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 57, está falando de algo que ocorre no presente, mas também está levando em conta o problema da morte. Embora ele esteja se referindo à vitória total sobre a morte que ocorrerá no futuro, ainda assim não deixa essa experiência inteiramente para o porvir. Ele declara que podemos vencer por meio do Senhor Jesus, agora. Um dos princípios pelos quais Deus opera é o seguinte: o que Ele pretende fazer numa determinada era manifesta primeiro em alguns dos seus fiéis. O que todos vão experimentar no milênio, os membros de Cristo devem experimentar ainda hoje. Mesmo nas dispensações passadas, houve pessoas que provaram de antemão dos poderes do mundo vindouro. Quanto mais, então,
Igreja de nossos dias deve experimentar a vitória de Cristo sobre a morte. Deus quer que avancemos e atravessemos as fronteiras do Hades agora. O Senhor nos chama a vencer a morte pelo seu corpo. Nossa batalha só chegará ao fim quando derrotarmos o último inimigo. Cada um de nós deve procurar saber qual é a vontade do Senhor com respeito ao seu futuro. Não estamos defendendo aqui nenhuma ideia supersticiosa, no sentido de que não iremos morrer. No entanto, é fato que estamos no tempo do fim e a volta de Cristo não vai mais demorar. Deve consumar-se, ainda enquanto vivemos. Por isso, devemos exercitar fé e nos apropriar da palavra de Deus, confiando que não morreremos, mas veremos o rosto do Senhor ainda vivos. Todos nós, que temos essa esperança nele, devemos purificar-nos, assim como ele é puro. Procuremos viver para ele a cada momento, recebendo o poder de sua vida ressurreta para suprir nossas necessidades do espírito, da alma e do corpo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Hebreus 11, 5. Devemos crer nisso também. Vamos confiar que não é necessário que morramos. Creiamos que o arrebatamento é certo, e não vai demorar. Pois, antes da sua trasladação, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, 5. E nós? Oh! Como é maravilhosa a glória futura! Como é perfeita a salvação que Deus preparou para nós! Levantemo-nos e nos elevemos. Meu anseio é que estejamos tão cheios do céu que a carne não tenha mais lugar em nós, e o mundo não exerça mais nenhuma atração sobre nosso coração. Que o amor do Pai possa estar em nós, de modo que não tenhamos mais nenhuma comunicação com o inimigo. Que o Senhor Jesus possa satisfazer nosso coração, de modo que não desejemos mais ninguém. E que o Espírito Santo possa fazer brotar em cada crente a oração: Vem, Senhor Jesus. FM